Nessa porção, nós observamos uma das mais antigas legislações da humanidade, e nela há uma formulação surpreendente. A intimidade dentro do vínculo não é direito, é responsabilidade, e isso muda completamente o eixo da relação, porque quando a intimidade é tratada como direito, ela vira exigência, mas quando é tratada como responsabilidade, ela vira cuidado. E não estamos falando apenas de moral, nós estamos falando de estrutura real. O desejo é uma das forças mais primárias da existência. Ele move, ele aproxima, ele cria vínculo. Mas também pode dispersar, pode consumir, pode fragmentar. E a diferença não está na intensidade, está na estrutura que o contém. Sem limite, ele se desgasta. E sem um ritmo, ele perde a profundidade. Todo vínculo humano passa por ciclos: aproximação, distância, encontro e reencontro. A distância não é sempre ruptura, e às vezes é maturação. E quando há espaço, outras dimensões crescem: amizade, diálogo, compatibilidade, direção comum. O afastamento consciente protege o vínculo da saturação. E dentro desse estudo existe um modelo que descreve qualquer processo profundo. Primeiro, o ego deixa de ser o centro. Depois, discernimos o que fortalece e o que enfraquece. E por fim, integramos com consciência: submissão, separação, adoçamento. Sem a submissão, existe disputa. Sem separação, há fusão confusa. E sem o adoçamento, há uma rigidez sem alegria. Noético não vive por impulso, vive por clarificação. Clarificar é aprender a interromper antes de reagir, discernir antes de decidir, alinhar antes de agir. E o ciclo do vínculo é um laboratório dessa clarificação. Muito antes de existirem sistemas legais organizados, nós já encontramos nos textos antigos a descrição de um tipo humano específico: o ser humano íntegro, alguém cuja consciência não está dividida, intenção e ação caminham na mesma direção. Essa pessoa não depende apenas de regras externas para agir corretamente, porque sua própria consciência já está alinhada com aquilo que é justo. E essa combinação entre retidão e inteireza pode ser entendida como uma forma de pureza noética. E não se trata de ritual ou formalidade, mas de integridade interior. Uma pessoa íntegra não age corretamente apenas quando está sendo observada. Ela age corretamente porque sua própria estrutura interior exige coerência. O ser humano íntegro que aparece no início da tradição antiga é Noé. Ele é apresentado como alguém justo e íntegro dentro de uma geração corrompida. E isso significa que suas ações, sua consciência e suas decisões não estavam divididas. Ele não dependia apenas de regras externas para agir corretamente, porque a sua própria estrutura interior estava alinhada com aquilo que é justo. Essa ideia de integridade individual levanta uma questão muito importante: como preservar esse tipo de integridade quando não estamos falando apenas de indivíduos, mas de uma sociedade inteira? Porque uma sociedade não pode depender apenas de indivíduos raros. A integridade pessoal é fundamental, mas ela precisa ser acompanhada por estruturas que
projetam a convivência coletiva. E é exatamente aqui que entra o papel dessa porção. Aquilo que antes parecia apenas como uma virtude pessoal passa a ser traduzida em regras de convivência. A justiça deixa de depender apenas da consciência individual e passa a fazer parte da própria organização da sociedade. E quando isso acontece, a responsabilidade deixa de ser apenas uma escolha pessoal e se torna parte da estrutura que sustenta a vida em comum. E exatamente nesse ponto que surgem orientações sobre responsabilidades nas relações humanas. Os textos passam a tratar de conflitos, danos, limites, justiça social, mas no meio dessas orientações aparece um tema que parece até pertencer apenas na vida privada, a relação entre marido e mulher. E essa presença não é acidental. Como eu disse antes, entre todas as forças presentes na vida humana, a intimidade conjugal concentra uma das energias mais poderosas. Ela envolve desejo, confiança, vínculo emocional e também a possibilidade de gerar vida. E por isso, a maneira como essa dimensão é conduzida não afeta apenas o casal, ela influencia diretamente a estabilidade da própria sociedade. E é dentro desse contexto que aparece uma orientação bastante incomum para o seu tempo. O homem possui responsabilidades claras para com a mulher dentro do casamento. Ele deve garantir sustento, proteção e também presença íntima. E a intimidade aqui não é apresentada como domínio masculino, o privilégio pessoal, mas como responsabilidade dentro da relação. E quando observamos esse ciclo relacional com mais atenção, percebemos que ele não descreve apenas um padrão cultural ou psicológico, ele também possui uma base biológica real. O corpo humano já funciona em ciclos. No caso da mulher, o próprio organismo atravessa fases muito distintas ao longo do mês. Durante o período menstrual, o corpo passa por um processo de renovação profunda. O útero elimina o tecido que havia sido preparado para gerar vida e reinicia um novo ciclo biológico. Do ponto de vista médico, trata-se de um momento de reorganização física importante. O organismo está concentrado em um processo interno de renovação. Algo semelhante acontece, por exemplo, no período pós-parto, quando o útero passa por um processo de recuperação, que pode durar várias semanas. E nesse momento o corpo precisa de tempo para cicatrizar e reorganizar suas funções. Esses ciclos mostram que o corpo feminino não opera de forma contínua e uniforme. Ele alterna fases de preparação, renovação, maturação. Quando observamos a nossa matriz de estudo, nós vemos que existem orientações no ritmo de relacionamentos e nós percebemos que elas acompanham exatamente essa lógica. O vínculo conjugal não é pensado como uma proximidade constante e automática. Existe todo um movimento que respeita os períodos de reorganização do corpo e da mente. Por isso, o relacionamento profundo entre duas pessoas pode se tornar um espaço de amadurecimento humano. Ele obriga cada indivíduo a reorganizar seus impulsos, reconhecer limites e desenvolver responsabilidades dentro do vínculo. Por outro lado, quando esse processo não acontece, o resultado costuma ser fragmentação, o desejo segue uma direção, as emoções outra,
e as decisões práticas, outra completamente diferente. E esse tipo de divisão interna é justamente uma das raízes de muitos sofrimentos psicológicos modernos: ansiedade, impulsividade extrema, relações instáveis e sensações constantes de vazio. E muitas vezes isso tudo surge quando o ser humano perde a sua capacidade de organizar suas próprias forças interiores. Os ciclos descritos nesses ensinamentos antigos funcionam exatamente como um processo de reorganização humana, e ele ajuda a transformar impulsos diversos em vínculos estáveis. E quando essas fases são vividas com maturidade, algo importante acontece. Pensamento, emoção e desejo começam a se alinhar. A pessoa deixa de ser dividida, viver dividida, decisões contraditórias, e passa a desenvolver coerência interior. E é isso que as tradições antigas da nossa matriz de estudo chamava de inteireza. Não se trata de perfeição moral, mas de uma vida interior que finalmente encontra equilíbrio. Esse é um entendimento noético essencial. A intimidade em qualquer nível não é apenas aproximação, é responsabilidade pelo ritmo. Sem a submissão, o ego domina. Sem a separação, o vínculo se desgasta. E sem o adoçamento, o processo vira obrigação. Mas quando esses três movimentos estão alinhados, o vínculo amadurece. E quando amadurece, ele se torna base. E é justamente quando a base é ignorada que a forma começa a tentar substituir o sentido. E é isso que veremos na próxima porção.